Então, vamos retomar a leitura. No final da leitura, nós vamos para os comentários. Eu faço a leitura, cito alguns comentários que eu busquei aqui, algumas observações, e ao final vou apontando se tiver alguma pergunta ou comentário para o final. A retomada é no capítulo 22, 22, versículo 16. Então, a legislação lá antes de Cristo, né? Lá no Velho Testamento. Então, Êxodo capítulo 22, versículo 16. São leis acerca das responsabilidades sociais. Se um homem, Deus falando para o povo, para Moisés passar para o povo, né? Então, se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Versículo 18, o mandamento é que não deixem viver a feiticeira. 19, todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas, nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira, matarei vocês à espada. Suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele. Não emprestem visando lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol. Porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Não retenham as ofertas de suas colheitas. Consagre-me o primeiro filho de vocês, e a primeira cria das vacas, das ovelhas, das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entreguem-me a mim. Isso nós estamos recordando aqui o Êxodo 13, lá, né? A consagração dos primogênitos. Versículo 31, vocês serão meu povo santo. Não comam carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-na aos cães. Então, um pequeno comentário desses versículos do 16 ao 31. Aqui o texto estabelece leis civis, morais e religiosas para proteger os vulneráveis, proibir a idolatria e garantir a pureza sexual. As regras exigem responsabilidade social, defendendo viúvas, órfãos e estrangeiros contra a opressão. Versículos 16 e 17, a pureza sexual e direitos. Se um homem seduzir uma virgem solteira, ele é obrigado a pagar o preço do dote e casar-se com ela. Caso o pai da moça se recuse a entregá-la, o homem ainda deve pagar o valor equivalente ao dote das virgens. Os versículos 18 e 19 são as leis contra a feitiçaria e abominações. Bruxaria não era tolerada em Israel. Práticas pagãs, assim como bestialidade, relações sexuais com animais, eram consideradas crimes graves. No versículo 20, nós vimos a proibição aos falsos deuses, né, de falsos deuses. O sacrifício a qualquer divindade que não fosse o Deus de Israel, o Senhor, o Yahvé, era proibido e considerado uma ofensa de capital. Versículos 21 a 24, proteção aos vulneráveis. Né? O texto exige que os estrangeiros não sejam oprimidos, lembrando que os hebreus também foram estrangeiros no Egito. Viúvas e órfãos são alvo de atenção especial.
Oprimir essas pessoas atrai a ira divina, resultando na proteção de Deus, que promete julgar os opressores. A integridade financeira, nos versículos 25 a 27, empréstimos feitos a pessoas necessitadas do próprio povo não podiam cobrar juros. Se um manto fosse dado como garantia de dívida, ele deveria ser devolvido antes do anoitecer para que o devedor pudesse se aquecer para dormir. Autoridade e reverência, nos versículos 28 a 31, é exigido respeito aos líderes políticos e religiosos, juízes ou governantes, bem como a Deus. A nação deveria consagrar ao Senhor os primeiros frutos de suas colheitas e os primogênitos de bois e ovelhas. Né? Como povo separado, os israelitas não deveriam consumir carne de animais mortos por feras selvagens. Então, esses princípios mostram que o desejo de Deus ia além de ritos religiosos. Eles moldavam o caráter e as responsabilidades sociais diárias de Israel, enfatizando a justiça, a equidade e o amor ao próximo. Entrando agora no capítulo 23, sobre as leis acerca do exercício da justiça, versículo 1 do capítulo 23. Ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence a seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que odeia caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Então, um pequeno comentário desses versículos 1 a 9 do capítulo 23. Estabelece aqui, né? 23, 1 a 9. Estabelece, se eu não imprimi aqui errado, estabelece as leis de Deus para uma sociedade justa e honesta. Ele proíbe mentiras, subornos e fofocas. Deus ordena que as pessoas protejam os inocentes e ajudem até mesmo seus inimigos. Ninguém deve ser tratado com favoritismo, nem mesmo os pobres. A honestidade no tribunal, versículos 1 a 13, 6 a 8, né? Deus avisa para não espalhar boatos, mentir ou aceitar suborno, dinheiro ou presentes para tomar decisões injustas. Não seguir a multidão. A maioria nem sempre está certa. Se o grupo quiser fazer o mal, você deve ficar do lado da verdade. A justiça é imparcial. Não favoreça o rico por interesse, mas também não tenha pena do pobre para alterar a verdade. A justiça deve ser cega a quem é a pessoa que está sendo julgada. Então, por isso tem um ditado, né? A justiça é cega. A justiça não olha para a pessoa, olha para a causa, né? Amor ao inimigo, no versículos 4 e 5. Se você vir o animal de seu inimigo perdido ou caído sob uma carga pesada, você deve ajudar. É uma analogia. Em vez de guardar raiva, a regra de Deus foca em resolver o problema prático. Ajudar o animal do vizinho mostra um coração perdoador e pacífico, quebrando o ciclo do ódio. Proteção aos estrangeiros, no versículo 9, Deus lembra os israelitas de como eles sofreram no Egito. Por isso, eles devem tratar os estrangeiros que vivem no meio deles com respeito e justiça, sabendo exatamente como é ser um imigrante vulnerável. Versículo 10 ao 13 é leis acerca do sábado. Então, versículo 10 em diante. Plantem
e colham em sua terra durante 6 anos. Mas no sétimo ano, deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim, os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Em 6 dias, façam seus trabalhos, mas no sétimo dia não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Comentário desse versículo 1 a 9. Deus lembra, ele estabelece aqui o ano sabático e também o calendário das festas anuais, que é lá do 14 em diante. Ele exige que a terra descanse no sétimo ano para alimentar os pobres e animais. Institui o sábado semanal e ordena que os homens compareçam diante de Deus em 3 festivais principais, proibindo costumes pagãos. Então, sobre o ano sabático e o sábado, é o descanso para a terra. Né? Durante 6 anos, os israelitas podiam semear e colher, mas no sétimo ano, a terra deveria repousar. Então, aqui a gente começa a aprender já, né? O porquê do sábado, por que Deus descansou no sábado. Ele não precisava descansar, mas os exemplos começam de cima, né? Então, até a própria terra merece o descanso. Provisão divina. O que nascesse por si mesmo no sétimo ano não deveria ser colhido pelo proprietário. Era destinado aos pobres, aos necessitados e aos animais. Fé e dependência. Esse mandamento exigia que o povo confiasse que Deus proveria o suficiente no sexto ano para suprir as necessidades até a próxima colheita. Ou seja, no sexto ano, antes de chegar ao sétimo, é a fé que naquele ano, sexto ano, Deus vai suprir o suficiente para cobrir o sétimo ano. E o sábado semanal, a observância do dia de descanso é reafirmada, garantindo pausa para o trabalho do servo, dos animais e do próprio patrão. Né? Então, como Jesus disse, né? O sábado foi feito para o homem e Jesus era o Senhor de sábado. Para encerrar a leitura de hoje, vamos ver aqui as festas anuais, versículos 14 em diante. As festas eram para Deus, embora festas dos judeus para o Deus Yahvé. Ele fala ao Senhor: 3 vezes por ano vocês, povo de Israel, me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Nós vimos lá atrás, né? Durante 7 dias, como pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada no mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura, segunda festa. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano, então, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. Então não pode misturar. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Então, aqui nesses versículos do 14 ao 19, nós vemos o seguinte: todos os homens de Israel eram obrigados a comparecer perante o Senhor 3 vezes ao ano para celebrar marcos da história e da provisão de Deus. A festa dos pães asmos, né, o pão sem fermento, comemorava a saída do Egito. A festa da colheita ou das primícias celebrava o início das colheitas. E a festa da recolha, ao final da colheita, o agradecimento pelo fim das colheitas no final de ano. Então, as regras também de sacrifício, no versículo 18 e 19, a lei de adoração e pureza,
o sangue dos sacrifícios não deveria ser oferecido com pão fermentado, e a gordura não deveria ficar guardada até o dia seguinte. As primícias. A regra de trazer as primícias dos primeiros frutos à casa do Senhor demonstrava que Deus era o dono absoluto de tudo. O costume cananeu, né, a proibição de cozer o cabrito no leite de sua própria mãe, era um repúdio a práticas rituais pagãs e de feitiçaria comuns na época. Então, isso era comum na época. E o Senhor está proibindo isso para o povo de Israel, ensinando o respeito pela vida que Deus o criou. Aqui nós paramos, então, para não ficar muito extensa a leitura, no versículo 19 do capítulo 23. Aqui eu paro a gravação e vamos para os comentários, orações e comentários.